Fala galera, olha eu aqui de volta para passar para vocês mais alguns conceitos sobre matemática. No vídeo passado eu expliquei para vocês como a gente determina, a razão seno na circunferência trigonométrica, Dei até um spoilerzinho no final do último vídeo, tá? Depois eu deixo um link dele aqui para vocês poderem acessar ele, tá? E hoje eu quero falar sobre a razão cosseno na circunferência trigonométrica. Lembrando a vocês que enquanto nós estávamos no triângulo retângulo, nós estávamos restritos a ângulos de entre 0 e 90 graus. Com a circunferência trigonométrica, nós poderemos determinar as razões seno, cosseno e tangente de quaisquer ângulos, beleza? Vamos falar então hoje sobre a razão cosseno na circunferência, pessoal? Olha só, para eu explicar isso para vocês, eu fiz um desenho de uma circunferência trigonométrica, tá? Nos vídeos anteriores eu expliquei o que é uma circunferência trigonométrica. Ela é construída no plano cartesiano, tá? Nos eixos x e eixo y. Essa circunferência tem centro na origem, tá? E passa pela uma unidade. Ou seja, ela é uma circunferência de raio 1. Tá bom, gente? No vídeo passado, eu falei para vocês que esse eixo aqui na vertical, ele é chamado de eixo dos senos. Inclusive, eu deixei um spoiler falando que esse eixo que está na horizontal é o eixo dos cossenos. E hoje eu quero explicar para vocês o porquê que ele é o eixo dos cossenos. Então eu tenho um arco aqui, olha, eu tenho um arco AP, tá bom, gente? De ângulo alfa, tá? Como que eu vou determinar o cosseno desse ângulo alfa? O cosseno, vou anotar aqui, hein, gente? O cosseno desse ângulo alfa vai ser a medida algébrica do segmento OP duas linhas. Ou seja, esse segmento que eu destaquei em laranja aqui, ó. Ele vai ser a medida dele vai ser o cosseno do ângulo alfa. Tá bom, gente? Eu até fiz aqui no GeoGebra, aqui, ó, para vocês verem. Observe o seguinte, que à medida que eu for aumentando o ângulo, tá? O valor do cosseno tá aparecendo aqui embaixo. Se eu pegar as coordenadas desse ponto P aqui, ó, ele tem coordenadas x e y, tá? Todo ponto no plano cartesiano tem coordenadas x e y. O valor do cosseno vai ser essa coordenada x aqui, ó. Vou até anotar aqui, ó. Esse daqui vai ser o valor do cosseno do ângulo. Por isso que eu chamo isso daqui de eixo dos cossenos. Observe o seguinte. Se eu colocar aqui, ó, ângulo de 45 graus. Ângulo de 45 graus. Ai, tá difícil colocar 45 graus aqui. 45 graus. O cosseno dele seria esse comprimento aqui do segmento OP duas linhas. Tá bom, gente? Que aqui ele aparece nas coordenadas do ponto P, ó, no valor de x, que é 0,7. Gente, olha só. Na última aula, eu expliquei que quando o arco é construído no sentido anti-horário, o ângulo é positivo. Quando o arco é construído no sentido horário, o ângulo é negativo. Dá uma olhada no vídeo anterior, tá? Sobre a razão seno, que vocês vão entender todas essas coisas. Mas por que o valor do cosseno na circunferência trigonométrica é essa medida aqui? Observem, gente, para a gente calcular o cosseno de alfa, a gente usa cateto adjacente ao ângulo alfa dividido por hipotenusa. Aí você fala assim, mas professor, não tem nem triângulo aqui, isso é uma circunferência. Como é que eu vou calcular cateto adjacente sobre hipotenusa? Gente, quando eu desenho esse arco,
AP, eu formo um triângulo retângulo aqui, ó, entre essa hipotenusa, entre o eixo X e entre essa projeção ortogonal do ponto P. Tá vendo o ponto P aqui, ó? A projeção ortogonal dele no eixo X é esse ponto P, duas linhas. Projeção ortogonal é aquela que forma um ângulo de 90 graus, tá, gente? Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, quem que é o cateto adjacente a alfa? É esse O, essa medida aqui, ó. O, P, duas linhas. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o raio do círculo, que a gente já sabe que vale 1. Então, vou botar 1 aqui, ó. OP, duas linhas, dividido por 1 é igual a OP, duas linhas. Então, o cosseno do ângulo vai ser o valor do comprimento desse segmento OP, duas linhas. Por isso que conforme eu mudo o ângulo aqui no GeoGebra, o valor do cosseno vai aparecendo aqui embaixo, ó, no segmento OP, duas linhas. Olha, gente, medida algébrica, tá? Quando o ângulo está no primeiro quadrante, o cosseno dá positivo. Ó. Aqui está dando cosseno de 38 graus, aproximadamente 0,78. Mas, se eu for para o segundo quadrante, o cosseno dá negativo, gente. Olha só. Lembrando, o cosseno é o valor de x. Ó. Cosseno de 142 graus está dando aqui, ó, menos 0,8. Tá vendo aqui, ó, essa projeção aqui embaixo, ó. Essa medida aqui, ó, é 0,8. À medida que eu vou aproximando dos 180 graus, ó, o cosseno vai se aproximando de menos 1, ó. Tá vendo? Ó, terceiro quadrante. Cosseno de 225 graus. Vamos botar aqui 225 graus. Aqui, ó. 225 graus. O cosseno deu valor de x aqui, hein, gente? Ó, menos 0,71. Tá? E o seno vocês também viram na aula passada. O seno é o valor do y. Então também deu menos 0,71. Quarto quadrante. Ó, o valor do cosseno está dando positivo. Ó. O valor do cosseno de 317 graus está dando 0,74. Projeção ortogonal no eixo X. Por isso o eixo X chama-se eixo dos cossenos. Não deixem de ver o vídeo anterior, porque isso está tudo mais bem explicadinho no detalhe, porque ele foi o primeiro vídeo sobre razões na circunferência, que é a razão seno. Lá eu deixo tudo explicadinho no detalhe, hein? Vou deixar o cardzinho aqui. Vamos fazer esses dois exemplos aqui, ó. Como que eu faço para calcular o cosseno de 240 graus? Primeira coisa que eu tenho que fazer, hein, gente? Fazer um esboço do círculo trigonométrico, tá? Aí eu fiz ele aqui, já deixei pronto. Aí eu vou marcar o ângulo de 240 graus nessa circunferência. Aonde que estaria esse 240 graus? 240 graus, ele é 180 graus mais 60 graus. Se eu pegar os 180 graus e somar 60 graus, vai dar o 240 graus, certo? Então seria esse arco aqui, ó, todinho, ó. Vou destacar em verde aqui, hein, gente? Seria esse arco que começa aqui, sempre começando aqui, ó, no zero. Seria esse arco que vem daqui até aqui, que é o 240 graus. Como que eu descubro o cosseno dele? O cosseno dele vai ser a projeção desse ponto aqui no eixo X. Vou fazer aqui, ó. Projeção ortogonal, hein? Tem que dar 90 graus aqui. Então, seria essa medidinha aqui, gente, ó. Da origem até aqui, ó. Seria essa medida aqui, ó. Esse seria o valor do cosseno. Mas como é que eu descubro ele, professor? Como é que eu vou saber esse valor aqui certinho? Gente, esse ângulo, ele é simétrico, esse de 240 graus, ele é simétrico com o ângulo de 60 graus em relação à origem. Ele é simétrico.
A gente também aprendeu a ideia de simetria nas aulas anteriores aí, ó. Ele é simétrico ao ângulo de 60 graus. Deixa eu anotar aqui, ó, 60 graus. Então, se ele é simétrico, essa medidinha que eu estou querendo descobrir, do O até, vamos chamar aqui de P, aqui de P', essa medida do O até o P', é exatamente igual, porém com o sinal trocado, a essa outra que eu vou botar de rosa aqui, ó, que é o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, ele é meio. Então, o cosseno de 240 graus, que está do lado de cá, vai ser menos meio. Vou anotar aqui, ó, vou anotar tudo que a gente fez. Ó, cosseno de 240 é igual ao cosseno de 180 graus mais 60 graus. Mas isso vai ser igual ao cosseno de 60 graus, porém com o sinal trocado. Sinal trocado, porque está do lado de cá, ó, tá? Isso vai ser igual a menos o cosseno de 60 graus é meio. Então, o de cosseno de 240 vai ser menos meio. Vamos confirmar aqui no GeoGebra? 240 graus, hein, gente? Vou botar aqui, 240 graus. Aqui, ó, mais ou menos, hein? Ah, 240 certinho. Não consigo. Aí, 240 certinho, gente. Olha que legal. Quanto que deu o valor do cosseno? Meio. Aqui, ó. As coordenadas x e y aqui, ó. Menos meio. Tá? O valor do x é o cosseno e o valor do y é menos 0,87, que é o seno. Tá? Mas eu estou falando do cosseno aqui, deu exatamente meio. Beleza? Vamos fazer esse outro aqui, ó. Quanto que é o cosseno de 11π sobre 6? Gente, quando não tem graus, é radianos. Vou anotar aqui em graus. Quanto que dá 11π sobre 6? Só para ficar fácil da gente marcar na circunferência. Π sobre 6 é 30 graus. Então, isso daqui é a mesma coisa que 11 vezes 30 graus. 11 vezes 30 graus dá 330 graus. Então, esse 11π sobre 6, ele está exatamente no 330 graus. Aonde que está o 330 graus, gente? Se isso daqui é 360 graus, o 2π, é só eu voltar 30 graus aqui, ó. Tá no quarto quadrante. Tá aqui, ó. Aqui está o ângulo de 330 graus. Daqui até aqui, ó. 330 graus. Que em radianos dá 11π sobre 6. Eu estou falando desse arco que vai desse ponto aqui, que é a origem, o arco, até isso tudo aqui, ó. Quero calcular o cosseno desse arco. O cosseno dele vai ser a projeção desse ponto aqui no eixo X, no eixo dos cossenos. Tá? Mas esse ângulo, ele é simétrico com o ângulo de 30 graus que está aqui no primeiro quadrante, ó. Ele é simétrico ao ângulo de 30 graus. E observe que o cosseno de 30 graus também bate no mesmo lugar, olha. A projeção ortogonal dele, olha. Os dois dão no mesmo lugar. Olha, a projeção ortogonal dá aqui e a projeção ortogonal do 11π sobre 6 também dá aqui. Isso aqui é o 30 graus é π sobre 6, tá bom, gente? Então, o valor do cosseno de 11π sobre 6 vai dar o mesmo resultado que o cosseno de 30 graus. Vai ser essa distânciazinha aqui, ó. Estão vendo? Vamos fazer aqui, vamos anotar o que eu coloquei. O cosseno de 11π sobre 6 é igual ao cosseno de 2π, que é 360 graus, menos
π sobre 6. 360 graus menos 30 graus. Tá aqui, ó, 330 graus. Isso vai ser igual ao cosseno de π sobre 6, que é o cosseno de 30 graus, ó, bate no mesmo lugar. Isso é igual ao cosseno de π sobre 6. Isso vai dar... Quem lembra aí o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai dar raiz de 3 sobre 2, tá? Aproximadamente 0,86. Vamos ver? Cosseno de 330 graus. 330 graus. Ei, passei. 330 graus, gente. Cosseno tá aqui, ó. Tá vendo? É o tamanho desse segmento, que é 0,87, aproximadamente. Beleza, galera? Olha só. Com isso, a gente conclui essas ideias das razões seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Mais para frente eu vou explicar a razão tangente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, hein? Se gostou, deixa um like. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.